Bom, podemos começar então, pessoal. Acredito que já temos quórum aí suficiente. Então, primeiramente, muito bom dia a todos, que estão nos prestigiando nessa manhã. Eu sou o Marcos Castilho, sou advogado aqui na área civil da RMM, especialista em Direito Digital pelo IBMEC. Hoje estou assumindo aqui a mediação desse webinar com os meus colegas e amigos do Núcleo de Direito do Trabalho da RMM, sócio Juarez Camargo e especialista Maíra Borges. Gostaria de fazer primeiramente uma menção a todos os trabalhadores em atividades essenciais, principalmente da saúde, né? São os nossos verdadeiros heróis. Também a todos do movimento Vidas Negras Importam, já passou da hora, né, de nos conscientizarmos, é um movimento para todos. E dar início então ao nosso webinar, nosso 13º webinar, promovido pela RMM, com especialistas durante essa quarentena. Umas orientações básicas, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, pode fazer pergunta utilizando o nosso chat, logo aqui abaixo, na parte inferior, no meio da sua tela. Antes de enviar, você vai verificar que você pode mandar mensagem para todos os palestrantes e participantes, ou só para os palestrantes. Na opção que você manda para todo mundo, todos que estão aqui vão poder ver sua mensagem. No final da apresentação do Juarez e da Maíra, nós vamos selecionar algumas e vamos responder e debater aqui no final da nossa apresentação. E outro detalhe que eu gostaria de frisar é que esse webinar está sendo gravado. Então, fiquem à vontade, aproveitem, mandem suas perguntas quando quiserem, que ao final nós vamos lê-las. Agradeço a todos os participantes, todos que estão aqui presentes, mais uma vez, e passo então a palavra a Maíra, minha colega, a palavra está com você. Fique à vontade. Obrigada, Marcos. De novo, eu quero agradecer todas as pessoas que estão prestigiando a gente aqui nesta sexta-feira de manhã. Meu nome é Maíra, eu sou advogada da área trabalhista da Advocacia Rui de Melo Miller e a gente veio tratar hoje de temas importantes para o direito do trabalho da LGPD. Todos vocês que estão assistindo a gente receberam a cartilha. A cartilha trata de temas do básico. Ela trata de questões pré-contratuais, contratuais e pós-contratuais, dando alguns direcionamentos básicos e responde algumas questões. Também é um glossário para melhor entendimento a respeito dessa legislação. Nós não vamos tratar dessas questões tratadas na cartilha hoje. Nós elegemos alguns pontos mais controvertidos que a gente vai tratar para vocês e colocar em discussão. Ok? Eu vou falar de 2 pontos e vou iniciar minha fala aqui tratando da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente estava conversando, quem entrou anteriormente viu a gente conversando a respeito da bagunça e de não existir segurança a respeito de quando essa legislação entra em vigor. Por que disso? Explico para vocês. A Lei 13.709 de 2018, ela foi publicada em agosto com uma vacatio legis de 24 meses. Isso quer dizer que ela entraria em vigor inicialmente agora em agosto de 2020. Já no ano passado, verificando problemas com a implantação da Agência Nacional, houve a apresentação de um projeto de lei, o projeto 5762, que previa a alteração do inciso 2º do artigo 65 da LGPD de maneira expressa para determinar que a vigência se iniciasse só em 15 de agosto de 2022. Esse projeto de lei não andou, ele está ainda para análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, então é bem pouco provável que ele surta algum efeito em relação à alteração da lei mesmo. Só que agora, em março, com a crise Covid instalada, né, foi apresentado um outro projeto de lei, o projeto 1179, que previa várias coisas, várias questões empresariais, e dentre elas falava dessa questão da prorrogação da vigência da LGPD para 2021 em 2 blocos. O primeiro bloco, que são as determinações gerais, entraria em vigor em janeiro de 2021, e os artigos referentes às sanções somente entrariam em vigor em agosto de 2021.
Esse projeto de lei foi parcialmente aprovado, tendo se transformado na Lei 14.010 de 2020. Quando eu digo parcialmente aprovado, qual foi a questão? Só foi prorrogada a vigência dos artigos 52, 53 e 54 da LGPD, que são aqueles que tratam das sanções. Então, até aí, em legislação, a gente tem que a disciplina geral entraria em vigor em agosto de 2020 e as sanções em agosto de 2021. E aí veio a MP 959 de 2020, que determina a prorrogação da vigência dos demais artigos da Lei Geral de Proteção de Dados para maio de 2021. Qual é a problemática disso? Essa medida provisória tem uma vigência limitada. Se ela não for transformada ou convertida em lei, ela não vale mais a partir dessa data. E qual é a data que ela tem que ser votada para ser transformada em lei? A limite, 26 de agosto. Então, se ela não for votada e aprovada nas duas casas do Congresso até dia 26 de agosto, daqui um mês e 10 dias, ela perde a vigência, perde a eficácia. E aí volta tudo. As determinações da Lei Geral de Proteção de Dados entrariam em vigor em agosto de 2020. E aí a gente faz de novo o questionamento. Afinal de contas, quando a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor? Até o momento, não sabemos. O que a gente tem, por enquanto, é a MP 959 vigendo e prorrogando para maio de 2021 os artigos gerais. Mas, numa postura conservadora, seria importante que as empresas já estivessem preparadas em conformidade com a LGPD agora em agosto de 2020, até porque a gente não tem segurança nenhuma em relação à aprovação das medidas provisórias com o país no caos que está mergulhado. Ok? Então é isso. A vigência da LGPD ainda é uma questão incerta. E agora eu vou tratar do meu segundo assunto da minha exposição, que é o DPO. O que é o DPO? Quem é o DPO? O que faz o DPO? Essa questão do DPO ficou foi muito debatida, principalmente em relação às empresas, quando a LGPD foi publicada, porque muita gente não entendeu o que ele faz, o que ele é, qual que é a importância. Muito bem. DPO é uma sigla em inglês que quer dizer Data Protector Officer, que foi trazida da GDPR, que é a legislação europeia sobre tratamento de dados. Como a nossa LGPD é inspirada nela, a gente costuma usar o DPO, mas aqui, em português, o cargo chama encarregado de dados. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 7º da lei, e a definição do encarregado de dados é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ele é obrigatório? Toda empresa precisa ter um encarregado? Sim. No artigo 41 da lei, está previsto que o controlador deve indicar um DPO encarregado. Então, todas as empresas precisam indicar o encarregado de dados. Tá? Essa indicação, ela deve ser pública, com a divulgação da identidade e do contato do encarregado de forma clara e objetiva, e preferencialmente no site da empresa, para que todo mundo tenha conhecimento. O DPO pode ser uma pessoa jurídica ou física, integrante ou não da estrutura da empresa. E aí vem a possibilidade de você terceirizar os serviços de DPO. É possível, sim, que você contrate uma empresa para funcionar como seu encarregado de dados. Podem ser empresas de consultoria, de tecnologia da informação, ou até mesmo escritórios de advocacia especializados em tratamento de dados para fazer esse trabalho. Caso você opte por um integrante da empresa, ele pode acumular atividades. Ele pode, por exemplo, ser um funcionário de TI e DPO, ou um funcionário de jurídico e DPO. É necessário, todavia, que seja feita uma alteração contratual, que exista uma cláusula específica nomeando essa pessoa como o encarregado de dados e que ele tenha nessa função
que ele possa atuar de maneira autônoma, né? E para promover o tratamento de dados e para fazer a sua atividade de maneira total. Como vocês podem ver, ele é um profissional interdisciplinar. Ele tem que ter conhecimento de tecnologia da informação e legislação, tanto nacional quanto internacional. Não existe uma previsão expressa a respeito de formação necessária para ser um DPO. Eu não preciso ter um cargo, ou eu preciso ter formação em direito, em tecnologia da informação. Especificamente, não existe isso previsto em legislação. Existem muitos cursos aí na internet. Se você olhar, tem várias empresas oferecendo, seja um DPO, forme um DPO, mas a lei não prevê isso. Também não é impossível que ela venha algum dia prever. A Agência Nacional de Proteção de Dados pode estabelecer uma normatização a esse respeito. O DPO atua com base em 2 pilares. A atuação dele tem base em 2 pilares, a transparência e a responsabilidade. Por transparência, a gente entende que é imprescindível que sejam por ele prestadas informações tanto aos titulares de dados quanto à Agência Nacional, as informações específicas acerca de quais dados a empresa está colhendo e qual vai ser a utilização feita desses dados. E por responsabilidade, a gente entende que o DPO deve zelar pelo tratamento desses dados e que esse tratamento seja feito de maneira absolutamente segura e ética. As atividades dele estão, então, colocadas. Ele é a ponte entre o controlador e os titulares, no nosso caso, entre a empresa e os colaboradores, e entre a empresa, o controlador, e a Agência Nacional. Ele faz essa ponte. Tá? Dentre o que ele faz, eu posso enumerar que ele pode aceitar reclamações e comunicações provenientes dos titulares de dados, pode prestar esclarecimentos e adotar providências sempre quando ele for solicitado, ele pode receber comunicações vindas da autoridade nacional sobre o tratamento de dados, ele pode atuar orientando funcionários da empresa, assim como outras empresas contratadas, a respeito das práticas para a proteção de dados e atuar executando toda a sorte de orientações do controlador acerca do tratamento desses dados. E aí eu vou chegar na parte problemática, que é a hipótese de ocorrência de vazamento de dados. É o que a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer. E quando ocorre o vazamento de dados, cabe ao encarregado orientar a empresa acerca de como proceder nessas situações, para que os titulares sejam comunicados com a maior brevidade possível. O que a gente pode entender como maior brevidade possível? A nossa legislação não traz um prazo específico para isso, então a gente pode adotar o prazo da GDPR, que prevê 72 horas, comunicação em 72 horas, ok? E aí, de quem seria a responsabilidade nesse caso de vazamento de dados? O DPO pode ser responsabilizado? Em princípio, ele não pode ser responsabilizado. A responsabilidade pela desconformidade é do controlador, na medida que o DPO atua seguindo orientação do controlador. Mas há a possibilidade de responsabilização do DPO em caso de verificação de conduta negligente, imprudente, com imperícia ou por dolo mesmo. Aí a gente pode trazer um exemplo, como uma pessoa que é nomeada como DPO, sabe que vai ser dispensada e ela vaza dados dolosamente ou porque não tomou as devidas cautelas. Isso pode ser apurado e, se comprovado, pode haver responsabilização dessa pessoa, tá? Para concluir essa minha fala toda a respeito de vigência da lei, a respeito de DPO, eu vou dizer para vocês e chamar a importância da conformidade com a LGPD, da indicação do DPO, para que as empresas sofram o mínimo possível com essa transição e com a implantação e vigência dessa legislação, tá? Fico à disposição para responder perguntas a respeito e vou devolver a palavra para o meu colega Marcos para dar sequência nessa nossa apresentação. Muito obrigada. Marcos? Muito obrigado, Maíra, pela sua apresentação. Foi muito esclarecedor, acredito que ficou muito claro aqui. Realmente, a vigência da LGPD é um ponto crítico, né?
Daria para fazer uma série na Netflix com todas essas questões envolvidas, mas é fato que um programa de adequação leva tempo, e quanto maior a empresa, maiores suas necessidades, né, mais tempo ela vai precisar. Quanto ao DPO, realmente, nós temos uma figura nova que tem que ser vista com seriedade. Vai atrair muitas responsabilidades, muitos holofotes, muita carga de trabalho. Tem que ser vista como uma carreira propriamente dita, né? Não apenas mais uma função que vai ser delegada a alguém. Inclusive, pela questão da responsabilização da empresa. Indicar mal um DPO, a indicação errônea de um DPO, pode gerar responsabilidade para a empresa. Na Europa, a gente já tem exemplos disso, como, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados da Bélgica, que multou uma empresa em 50 mil euros por ter indicado errado o seu DPO. Indicou como DPO, como encarregado, o diretor da área de compliance e de auditoria. Então, entendeu-se ali que havia um conflito de interesses, né? Não foi nenhuma violação propriamente dita da lei, mas uma negligência da empresa. Então, certamente, é um ponto de atenção, né? E que vai depender de muita regulação também. Em relação, então, dando continuidade, antes de eu passar a palavra ao meu amigo Juarez, dar bom dia aqui ao Rafael Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Rafael, que nos deu bom dia no nosso chat. Respondendo rapidamente a pergunta do Darcio, já que faz parte aqui da apresentação da Maíra, é recomendável que o DPO participe do processo de adequação? Sim, é recomendável que ele participe do processo de adequação, é recomendável que ele tenha noção de tudo o que está acontecendo em relação à empresa no tocante à proteção de dados. E ele precisa ser independente, para atuar de forma independente, para ter autonomia em relação a isso. Poderemos explicar mais ao final, na parte dos debates. Quem tem mais perguntas, por favor, não se sinta tímido, pode mandar pergunta aqui no chat, pode ser um questionamento, alguma discussão, alguma opinião também, crítica, sugestões, o bilhete da próxima Mega Sena. Fica à vontade para mandar o que você quiser aqui para a gente, que você não vai ficar sem resposta. Passando, então, a palavra para meu colega Juarez, que vai falar um pouco sobre a autodeterminação informativa no contexto das relações de trabalho. É com você a palavra, Juarez. Obrigado, Marcos. Só complementar a tua fala, que mandem o bilhete da Mega Sena premiado, né? Por favor. Então, bom dia a todos. Primeiramente, vou parabenizar a fala da Maíra, a complementação do Marcos, muito esclarecedoras, claras. Cumprimentar a todos os presentes, agradecer por estar nos acompanhando nesse evento. Identifiquei alguns nomes conhecidos, colegas, clientes, amigos, novos nomes também, o que é sempre muito gratificante. Mas como o nosso tempo é curto e o de vocês precioso, sem mais delongas, vou iniciar minha exposição, que vai ser centrada no tema autodeterminação informativa no contexto das relações de trabalho. Então, antes de mais nada, é preciso compreendermos o que vem a ser a autodeterminação informativa e por que se entendeu pela necessidade de sua tutela. O constante avanço da internet propiciou não somente o avanço, o surgimento de novas tecnologias, a expansão dos canais de comunicação, dos meios informativos, mas também o surgimento de novos modelos de negócio, que num ambiente cada vez mais competitivo, acabam se tornando mais agressivos. Muitos desses modelos de negócio exploram o que se chama de publicidade direcionada, o que envolve a coleta massiva de dados pessoais, sempre com o intuito de se tentar traçar perfis de consumo, de preferência, de prioridades dos usuários da rede e dos serviços. Acontece que essa coleta, esse compartilhamento de dados, quase sempre acontece sem o consentimento ou até mesmo o conhecimento dos usuários.
quando muito, esse processo ele é amparado naqueles termos de serviço que são completamente abusivos, extensos, de difícil compreensão. Na verdade, quase nunca ninguém se ocupa com a leitura desses termos. E também de nada adiantaria, porque, na verdade, o acesso aos produtos e serviços, eles se encontram condicionados ao aceite do usuário. Ou seja, tratam-se de típicas cláusulas de adesão. E isso acontece nos serviços mais rotineiros, aqueles que deveriam garantir a privacidade do usuário. Então, eu cito como exemplo site de buscas, serviços de compartilhamento de e-mails, aplicativos em geral e principalmente redes sociais. Toda plataforma, em algum momento, ela é direcionada para esse processo. E aqui no Brasil, a situação ainda é mais curiosa, porque se duvidarmos, até a banca de jornal, na banca de jornal, o jornaleiro, ele pede o CPF do cliente. Quem nunca foi instado a abrir um cadastro ao efetuar uma compra? Só que ninguém nos explica qual é a finalidade desse cadastro, quem vai ter acesso a esses dados, de que forma e até quando esses dados vão ser tratados. E o mais grave é que eu centrei minha fala até aqui na questão publicitária. Mas nada impede que essas informações sejam utilizadas para fins mais torpes, que podem ir desde a prática de fraudes até a destruição de reputações. Agora, como admitir esse cenário no nosso ordenamento jurídico se a inviolabilidade da privacidade, da intimidade, da honra, da imagem foi alçada ao status de garantia fundamental pela Constituição Federal? E essa não é uma preocupação só nossa. Países do mundo inteiro estão adotando legislações específicas voltadas para a proteção dos dados pessoais. O Brasil está apenas seguindo o fluxo com a LGPD. Aliás, o Brasil sempre sai atrás. Então, nesse contexto, nós podemos interpretar a autodeterminação informativa como uma tentativa do legislador de devolver para o titular o controle sobre seus dados pessoais. E isso para atender um mandamento constitucional. E talvez a figura que melhor expresse essa tentativa seja a cláusula de consentimento. Uma manifestação livre e inequívoca de vontade emanada pelo titular que autoriza o tratamento de dados pessoais por um terceiro para atendimento de uma finalidade específica e que pode ser revogada a qualquer tempo. A par desse entendimento, eu convido vocês a uma primeira reflexão. A cláusula de consentimento, ela é compatível com o contrato de trabalho? Eu começo minha resposta com uma outra indagação. Algum de vocês consegue imaginar a execução de um contrato de trabalho em que em um determinado momento não se exija o tratamento de dados do empregado pelo empregador? Não estou vendo vocês, mas acredito que todos, ou pelo menos a grande maioria, tem acenado negativamente com a cabeça. Isso porque o contrato de trabalho, por sua própria natureza, por suas próprias características, ele em algum momento vai exigir o tratamento dos dados pessoais do empregado. Seja para o cumprimento de uma obrigação legal, como é o caso da abertura de uma conta vinculada ao FGTS, ou compartilhamento de informações com órgãos de fiscalização, seja para a satisfação de um direito do empregado, que ocorre com a fruição do plano de saúde, com a entrega de um ticket de refeição, seja para o atendimento a um legítimo interesse do empregador, como é o caso, por exemplo, do controle de acesso às suas instalações.
Então, vejam que o tratamento de dados pessoais é inerente ao próprio desenvolvimento da relação empregado-empregador, inerente ao próprio desenvolvimento da relação empregatícia. E tão importante quanto a finalidade desse tratamento é legítima, é permitir a execução do contrato de trabalho. E isso não vai ser diferente com as novas relações de trabalho surgidas com as novas tecnologias. A Uber mantém o cadastro de seus motoristas associados, o iFood mantém o cadastro dos seus entregadores. E não poderia ser diferente e não vai mudar. Então, eu estou seguro, completamente convicto de responder aquela reflexão, aquela primeira indagação, de responder não. Em linhas gerais, e frise se isso é importante, em linhas gerais, a cláusula de consentimento, ela não é compatível com o contrato de trabalho. E para que essa noção fique mais clara, convido vocês a um exercício de raciocínio lógico. Um contrato em vigor. O empregado não consente com o tratamento de seus dados. Ou revoga uma manifestação anterior, uma autorização anterior. Como é que fica essa relação? Essa relação vai se extinguir pela impossibilidade de cumprimento, de execução do contrato? Eu acredito que sim, porque não há outra alternativa. Agora, se eu condicionar a manutenção do contrato com o consentimento, eu não vou estar maculando essa manifestação com evidente vício de vontade? Sim, porque essa manifestação não vai ser diferente daquele termo de serviço que eu mencionei no início da minha fala. Não vai ser diferente de uma cláusula de adesão. Portanto, se distanciando do espírito da LGPD. Não bastassem esses questionamentos, esse pequeno exercício que eu provoquei, a minha fala encontra respaldo na própria legislação, porque o consentimento, ele não é a única hipótese que autoriza o tratamento de dados pessoais por um terceiro. Os artigos 7º, o artigo 11, eles elencam uma série de situações que dispensam o consentimento. Então, para o contexto das relações de trabalho, eu posso citar o cumprimento da obrigação legal, a execução do contrato ou procedimentos preliminares a pedido do titular, que no nosso caso é o empregado, a tutela à saúde do empregado, em procedimento realizado por profissional da saúde, o exercício regular de direito em processo judicial, arbitral, administrativo e o legítimo interesse do empregador. Mesmo os dados pessoais sensíveis que pertencem àquela categoria que o legislador entende que necessitam de uma proteção ainda maior, contemplam hipóteses de dispensa do consentimento. Agora, é importante só que nós tenhamos o correto entendimento sobre dois pontos que eu reputo fundamentais. Há poucos instantes eu frisei a expressão em linhas gerais. O que eu quis dizer com isso? Que o contrato de trabalho contempla hipóteses, em sua maioria, que vão dispensar o consentimento. Mas isso não quer dizer que existam situações excepcionais, o empregador não vai se deparar com situações excepcionais que exijam a cláusula de consentimento. Para que isso fique bem claro, para todo dado, para toda a base de tratamento de dado, eu tenho que atribuir uma finalidade legítima. Se eu conseguir enquadrar
essa finalidade numa hipótese de dispensa do consentimento, então a cláusula não vai ser exigível. Agora, se esse enquadramento não for possível, aí sim a cláusula vai ser exigível. Então eu consigo citar um exemplo para vocês que, a meu ver, parece claro. O tratamento de dados, ele não ocorre apenas durante a execução do contrato. Ele pode acontecer na fase pós-contratual, e um exemplo bem didático é aquele em que a empresa se vale dos dados do extinto contrato de trabalho para instruir uma defesa em processo judicial movido pelo titular ou por um terceiro, como também na fase pré-contratual, que é quando o empregador colhe os dados de um candidato a uma vaga de emprego. Muitas empresas armazenam currículos, armazenam esses dados para utilização em processos seletivos futuros. Mas o que acontece com a LGPD a partir de agora? Todo tratamento de dado tem que ter uma finalidade. E qual é a finalidade da coleta desse currículo? É permitir a participação do candidato nesse processo seletivo específico. Então, encerrado o processo, a finalidade foi cumprida. E essa é uma hipótese de cessação de tratamento. Então, na minha visão, para que a empresa armazene esse currículo para utilização em outros processos seletivos, ela vai sim precisar do consentimento do candidato. Mas percebam que essa hipótese e outras que eu pensei, elas se notabilizam por uma particularidade. A ausência de consentimento não vai impedir a execução do contrato, que é uma grande diferença. Nesse exemplo, se o candidato não consentir com a guarda do currículo dele, ele não vai se encontrar impedido de participar de um novo processo seletivo. Aberto um novo processo seletivo, ele vai poder apresentar um novo currículo e participar. Então, há uma grande distinção com aquela cláusula de adesão, com aquela noção de cláusula de adesão. Mas, ao mesmo tempo, essa avaliação vai exigir bastante cautela dos empregadores, das empresas em geral. E aqui eu caminho para o segundo ponto que eu gostaria de esclarecer e reforçar. A dispensa do consentimento, de forma alguma, vai desobrigar o empregador de observar, de atender princípios e demais diretrizes contidas na LGPD. Pelo contrário, todo o tratamento de dados tem que se guiar pela boa-fé e pelo atendimento a princípios como finalidade, necessidade, adequação, transparência, não discriminação e entre muitos outros. De forma que o dado que não tiver um propósito específico, não tiver uma finalidade legítima, ou que não for absolutamente necessário para cumprimento da finalidade que foi a ele atribuída, tem que ser imediatamente descartado. Então, por exemplo, não vai dar mais para se admitir que a empresa colete dados como a CNH do seu colaborador, se a função dele não guarda relação alguma com a condução de veículo automotor. Para que vai se prestar essa informação? Ela não tem finalidade, ela não tem necessidade. Então, ela não vai poder ser tratada. Outro aspecto também que é digno de nota, se refere à transparência, que eu mencionei há pouco, no sentido de que a dispensa do consentimento, ela não vai desobrigar o empregador de prestar informações ao empregado acerca dos dados que estão sendo tratados, com qual finalidade eles estão sendo tratados, quem é o responsável por esse tratamento, se esses dados estão sendo compartilhados com terceiros, por que motivo, de que forma e a duração desse tratamento. O que, de qualquer forma, vai exigir uma profunda adequação das empresas
em seus processos e políticas internas. E quanto antes for iniciado esse processo, certamente maiores serão as chances de sucesso. Agora, como eu tenho ainda um pouquinho de tempo, e eu citei brevemente a questão relacionada à duração do tratamento, eu gostaria de compartilhar com vocês uma problemática para a qual, infelizmente, não existe uma resposta fechada. Tá? E se refere justamente à duração do tratamento. Como mencionei há pouco, o tratamento ele pode ocorrer na fase pós-contratual. Então, é natural que surja a questão: por quanto tempo o empregador vai poder manter armazenadas as informações relativas ao contrato extinto? Alguns têm defendido, têm traçado um paralelo com o biênio prescricional, que são aqueles 2 anos contados a partir da extinção do contrato de trabalho. Eu não concordo com esse entendimento, aliás, tenho duras críticas a ele e vou explicar o porquê. No direito do trabalho, no processo do trabalho, assim como em outros ramos do direito, nós temos situações que podem influenciar a contagem do prazo prescricional. Então, para nós que militamos na área trabalhista, uma situação bem típica se refere àquelas ações de reparação de danos decorrentes de acidente de trabalho. São situações em que o termo inicial de contagem do prazo prescricional não necessariamente coincidem com a data de extinção do contrato. Porque dependem da plena ciência do empregado quanto à incapacidade, dependem da evolução da doença. E essa se trata de uma questão pacificada, são inúmeros julgamentos. E um que me chamou bastante atenção, tem 1, 2 anos, foi um julgado do TST que afastou a prescrição numa ação, notem, que foi proposta 20 anos depois da extinção do contrato. 20 anos. Outra situação também que me vem à mente é a do absolutamente incapaz, contra o qual não corre prescrição. E aí também me chama a atenção um outro julgado, em que, extinto o contrato de trabalho, aquele ex-empregado ele sofreu um acidente, não relacionado com o contrato, mas ele, em decorrência do acidente, ele entrou num estado vegetativo. Então, ele se tornou incapaz para a prática de atos da vida civil, se tornou civilmente incapaz, se tornou um absolutamente incapaz. O que fizeram os seus familiares, seu representante legal? Interpuseram uma ação contra o ex-empregador, não para discutir o estado clínico, o acidente, que não teve relação com aquele contrato, mas para pleitear verbas salariais que eles entendiam devidas e que não foram quitadas em decorrência da extinção do contrato. Então, agora imaginem se essas duas empresas tivessem eliminado os dados referentes a esses contratos, transcorrido o biênio prescricional. O que teria acontecido com as respectivas defesas? Certamente estariam prejudicadas. Então, esse é um tema que eu entendo que ainda vai gerar muito debate, esse debate é necessário, então acredito e torço para que ele aconteça, mas enquanto não surge uma resposta segura, uma resposta definitiva, eu aconselho que as empresas, através dos seus departamentos de RH, dos seus departamentos jurídicos, se debrucem sobre essa questão com bastante cautela e atenção. Talvez a solução seja tratar cada caso de maneira individualizada. Essa talvez seja uma solução que eu possa sugerir, mas certamente essa discussão ela vai ter que ser implementada. Então, era isso que eu me propus a compartilhar com vocês. Espero que eu tenha sido claro o suficiente, que eu possa ter contribuído de alguma forma para um melhor entendimento, para o enriquecimento do debate. E me coloco à disposição para responder eventuais perguntas que poderão ser compartilhadas pelo chat.
Antes, apenas devolvo a palavra para o meu amigo Marcos, caso ele queira complementar, adicionar alguma coisa, porque, afinal, eu entendo um pouquinho de direito do trabalho. Agora, o grande especialista na LGPD é ele. Então, Marcos, fica à vontade. Muito obrigado, Juarez. Obrigado pelas palavras também. Retorno elas com total foco ao seu trabalho desenvolvido aqui na RMM. Muito obrigado também pela sua apresentação. Foi muito esclarecedor, assim como a da Maíra. São questões realmente muito importantes que vão afetar diretamente o contrato de trabalho. Eu costumo dizer, quando a LGPD começou a ser mais falada, a mídia começou a falar dela, LGPD para lá, LGPD para cá, criou-se um mantra do consentimento, né? Onde vai se exigir consentimento para tudo. Então, eu já vi os casos mais absurdos de formulários de consentimento, quando, na verdade, a lei vem trazer justamente o contrário. Ela trouxe 10 hipóteses, pelo menos 10 incisos, bases legais para tratamento de dados, ampliou esse rol. Temos mais incisos ainda do que o GDPR, né, do que a norma europeia, e que não há hierarquia entre elas. Então, a ideia é você encontrar para cada caso concreto qual a melhor base legal, onde vai se enquadrar. A verdade é justamente o ponto que você citou. Quando há uma relação de hipossuficiência, uma relação de hierarquia, em que uma parte naturalmente tem mais poder do que a outra, o consentimento ele fica frágil. A manifestação de vontade da parte, ela é limitada. Justamente por isso, na Europa, empresas já foram multadas por utilizar o consentimento como base legal para os contratos de trabalho. Inclusive, um exemplo prático, a autoridade da Grécia multou uma grande companhia em 150 mil euros por causa disso, por estar usando o consentimento para os contratos de trabalho. Veja, o problema não era nem como ela estava tratando em si, o problema foi só a atribuição, a base legal que ela escolheu. Então, realmente, um tema muito importante, vamos ver como os nossos tribunais também vão tratar sobre isso, né? E vamos dar, então, continuidade aqui ao nosso webinar. Temos uma pergunta aqui, inclusive eu vi ela, pergunta do meu xará, do Marcos Marques. A LGPD, aplicada na seara de armazenamento de dados e informações pessoais na célula de RH, por exemplo, informações sobre eventual patologia do colaborador, como gerenciar essa questão, né? Uma vez que a internet poderá conter também tal informação. Eu vou começar respondendo, depois se o Juarez e a Maíra quiser trazer algum apontamento mais voltado à seara trabalhista, fiquem à vontade. Marcão, seguinte, nesse caso a gente está falando de dados pessoais sensíveis, né? É uma categoria que tem mais proteção ainda de acordo com a lei. A empresa com certeza vai ter que tomar todos os cuidados do mundo para tratar esse dado, para armazenar esse dado, vai ter que seguir com rigor a lei e ter as melhores práticas de segurança da informação. Esses dados estarem ou não disponíveis na internet já é uma outra questão, tá? Eles podem estar disponíveis por dois motivos, né? Ou porque são dados públicos naturalmente, porque a lei assim determina sua publicização, ou porque foram tornados manifestamente públicos por esse titular. Estou lá numa rede social, por exemplo. Isso está previsto na lei, e o que eu posso adiantar é o seguinte, não afasta a observância aos princípios da lei e aos direitos do titular. O primeiro princípio que a gente tem na lei é o princípio da finalidade. Então, a empresa vai ter que observar a finalidade, a boa-fé, o interesse público, porque aquele dado está público, não pode simplesmente sair usando a seu bel prazer e tem que fazer a sua parte, independente dos dados estarem públicos ou não. Tá certo? Se o Juarez e a Maíra tiverem algo a complementar, fiquem à vontade. Marcos, eu não sei se a gente poderia citar nesse caso em relação à doença, mas também tem a questão de que se o titular de dados tornou eles públicos por vontade própria, eles já não são mais dados, digamos, que não podem ser tratados, não é? Acho que a gente pode ver, isso deveria ser verificado, essa questão de se da publicização por vontade do titular. O que você acha? Sim, correto.
eu concordo também, mas em qualquer caso, os princípios, os direitos têm que ser respeitados. Então, se o dado está público ou não, vai ter que ser observada a finalidade de que você vai usar ele. Né? A gente, vamos ter outras regras, vai depender de caso a caso, mas eu sempre gosto de dizer também, em todas as apresentações, que os princípios são uma grande parte da lei que muitas vezes são ignorados, né? São tão importantes quanto os direitos dos titulares, quanto as práticas de segurança, enfim. Então, sim, concordo contigo, mas acredito que os princípios vão continuar valendo. Ok. Acho que a gente tem mais duas perguntas aqui, né? Só acrescentar também, desculpa, Maíra. Fica à vontade. Diga, Joris. Fica à vontade. Essa questão das informações médicas, elas também encontram proteção na questão do sigilo profissional. Então, na prática, a gente, inclusive, como advogado, já encontra dificuldade. Às vezes, o médico da empresa, ele se recusa a fornecer as informações para construir as defesas. E, às vezes, só faz isso com determinação expressa judicial. Então, acredito que isso, na prática, nem vai acontecer. Nem vai acontecer. Então, era só isso que eu queria comentar. Correto. Dando, então, continuidade, a próxima pergunta, Ivanete Araújo. Muito obrigado pela sua pergunta, Ivanete. Será necessária a autorização dos funcionários para que seja mantida documentação nas contratações? Por exemplo, cópias de documentos pessoais para a preparação dos documentos admissionais? Eu vou passar a bola para os meus colegas trabalhistas, mas só fazer um comentário geral. Vai depender muito, na minha visão, do tipo da documentação que a gente está tratando. Pode estar baseado num consentimento, pode estar baseado ou num legítimo interesse. Tem que ver essa relação de hipossuficiência, né, que nós tratamos aqui, e a finalidade para que vai ser utilizado esses documentos. Mas eu vou deixar aqui aos especialistas da área trabalhista para te responder melhor. Joris, eu acho que tem a ver com a tua exposição, né? Ivanete, Marcos, essa avaliação ela sempre tem que ser pautada, acredito eu, naquele trinômio necessidade, finalidade e adequação. A empresa ela tem que limitar essa solicitação de dados a esse trinômio. Ela não pode extrapolar, não pode exigir informações que não tenham uma finalidade legítima, um propósito específico. Então, foi como aquele exemplo que eu dei. Para que a empresa vai exigir, para fins de contratação, a CNH de um funcionário se a função que ele vai exercer não guarda relação alguma com a condução de um veículo automotor, ele não vai dirigir. Então, esse processo ele tem que ser pautado de forma bem avaliada. As informações solicitadas elas têm que ser estritamente necessárias para cumprimento daquela fase de admissão. E assim o sendo, vai haver a dispensa do consentimento, porque sem essas informações o contrato ele não vai poder se desenvolver. Então é por isso que é importante as empresas se adequarem, fazerem esse mapeamento inicial para enxugar esse rol de informações necessárias à contratação. Justamente para não permitir nenhum tipo de acesso. Um exemplo aqui bem chucro que eu posso dar. Por que a empresa vai pedir num processo admissional a informação relacionada à crença religiosa do candidato, do recém-contratado? Além de ofender o princípio da não discriminação, essa informação ela não tem relevância alguma para o desenvolvimento desse contrato de trabalho, para o processo de contratação. Então, é nisso que os RHs deverão se pautar nessa avaliação. Tá, Maíra, você quer complementar? Na verdade, eu concordo absolutamente com você, Joris. Eu acredito assim que até a gente já pode responder a pergunta da Andressa Marques, que fala sobre também obtenção de informações, mas fala de fase pré-contratual. Se essa questão não configuraria a postura discriminatória da empresa. Na verdade, hoje em dia, já sem falar em LGPD, a gente já fala que não é possível essa questão do estabelecimento de lista negra. Até você vai fazer as consultas no site do TRT, não podem ser feitas por nome.
elas só podem ser feitas por número de processo, até para não gerar esse tipo de discriminação. A LGPD vem para deixar isso mais, assim, dizer que você não pode discriminar a pessoa pelos dados dela. Então, não é admissível. O que eu vou coletar de dados em fase pré-contratual são só os dados estritamente necessários para ver se aquele candidato se ele pode preencher aquela vaga que eu tô pondo à disposição. Nenhum além disso. Por isso as empresas precisam, como o Juarez expôs, e como o Marcos vem falando, se limitar aos dados que sejam absolutamente necessários, sem pedir dados além daqueles necessários. Ok? Alguém quer complementar alguma coisa mais a respeito disso? A gente tem outra pergunta também, do Bruno Castro. Não, correto. Concordo também, Juarez, Maia. Só complementando, eu acredito que assim, listas negras são discriminatórias e Sim. Algo inadmissível desde muito antes da LGPD. Então, que a LGPD ela vem para reforçar isso, na verdade, né? Realmente evitar qualquer conduta discriminatória, principalmente para os dados pessoais sensíveis, né? Existe aqui, Marcos, só uma curiosidade, existe inclusive uma corrente, uma linha de atuação, na verdade, em processos de seleção, que inclusive eles omitem nome, sexo do candidato, justamente eles deixam disponíveis apenas informações essenciais para que o avaliador possa ter uma noção se o candidato preenche os requisitos que aquela vaga exige. Eu acho isso aí um pouco demais, mas demonstra a preocupação com esse processo de não discriminação, que deve pautar não só o processo de contratação, mas toda a execução do contrato de trabalho. Exatamente. Exato, concordo. E a LGPD, na verdade, vai ajudar nesse ponto, porque a empresa tendo que realmente só coletar e armazenar dados que sejam necessários, vai ajudar ainda mais a reforçar a não discriminação, ela não ter dados que sejam inúteis ou que podem ser utilizados com cunho discriminatório ou para outras finalidades que não sejam para o preenchimento específico daquele cargo, né? Agora a pergunta do Bruno Castro. Bruno Castro, ele perguntou aqui algo um pouco mais direcionado à área trabalhista, né, em relação ao que o Juarez apresentou, em relação ao prazo para arquivamento dos dados pessoais dos empregados na relação contratual. Por exemplo, se o empregado sofreu um acidente de trabalho, os dados devem ser mantidos por mais de 2 anos. Nesse caso, haveria necessidade de DPIA? Só respondendo essa última parte aqui, DPIA é aquele relatório de impacto à proteção de dados que difere do relatório do legítimo interesse, que a nossa lei, quando ela tropicalizou o GDPR, ela meio que confundiu os dois, né? Mas o DPIA ele está mais voltado para a mitigação de riscos, né? Quando o tratamento pode gerar algum risco para o titular dos dados. Então, de modo geral, de linhas gerais, eu acredito que sim, pode depender de cada caso, mas o armazenamento desses dados, principalmente se o titular pedir para removê-los e a empresa se recusar, é interessante que seja feito sim um DPIA, se for no legítimo interesse, faça um específico para o legítimo interesse. Se não for suficiente do legítimo interesse, faz um DPIA que é maior, que é mais completo, né? E aí existem regras para isso. Então agora passo a bola primeiro para o Juarez, né, já que a pergunta mencionou expressamente aqui o seu nome. Fica à vontade, meu amigo. Aí. Então, Bruna, como eu apresentei para vocês, é uma problemática que não tem uma solução pronta, não tem uma receita de bolo para resolver isso. Citei aqueles exemplos, você tem ações que são propostas 20 anos depois, e aí você pode se perguntar, mas será que esses dados que foram arquivados, eles vão ser realmente relevantes para a solução dessas ações? Trata-se de matéria técnica, de repente, que pode ser dirimida através de perícia. Eu participei de N casos, um inclusive me vem na memória, embora não tenha envolvido essa questão, essa discussão sobre a prescrição, sobre o prazo prescricional, nela se discutia
o desenvolvimento, o agravamento de uma doença ocupacional originada num acidente de trajeto, um acidente de trabalho típico, ocorrido há quase 20 anos da data de propositura da ação também. E o que aconteceu nessa ação, Bruno? O laudo médico foi desfavorável, a sentença foi desfavorável, e a gente só conseguiu reverter a condenação no TRT e sustentar no TST, justamente porque nós conseguimos reunir um conjunto probatório, e aí merece efusivos elogios a atuação da empresa nesse sentido, que eram compostos por relatórios médicos desde a época do acidente. Então a gente tinha documentado toda a evolução da doença e a gente conseguiu demonstrar no tribunal que aquele agravamento daquela situação, aquele agravamento, aquela enfermidade, ela ia acontecer independentemente do exercício das atividades profissionais. Tá? Então, aqueles dados armazenados com mais de 20 anos de idade, eles foram fundamentais para a conquista de um resultado positivo. Então, o que eu posso afirmar para você, Bruno? Eu acredito que a solução nesse momento seja avaliar cada caso de uma forma individualizada, e eu, como empregador, eu manteria esses dados arquivados e brigaria, justificaria até o fim das minhas forças a manutenção desses dados, justamente no exercício regular de direito, que é um exercício programático, abstrato. Eu não tenho a necessidade de exercer o direito de defesa hoje, mas essa necessidade pode surgir amanhã. E o que vai acontecer? A empresa vai ficar desguarnecida para enfrentar essa situação? Então, por enquanto, eu defendo a cautela, o posicionamento conservador. Esses dados eles têm que ser armazenados o máximo de tempo possível, lógico, desde que presente uma avaliação que me justifique essa necessidade. Aí passo a palavra para os meus colegas, se eles quiserem complementar a minha fala. Juarez, eu não vou complementar a sua fala, só vou trazer um outro exemplo esdrúxulo que a gente viu acontecer, que foi um acidente de trabalho que o trabalhador veio a falecer e quase 18 anos, menos de 18 anos após, foi descoberta uma filha dele, que foi reconhecida filha, e entrou com a ação. E contra ela a prescrição não corria, porque ela era menor de 18 anos. Exatamente. Então, assim, e uma ação pedindo indenização por morte. E a gente precisava dos documentos. Então, assim, vão existir situações, elas são mais raras, mas é preciso manter os documentos, principalmente nesses casos. Olha um exemplo que me ocorreu agora, Maíra. Ocorreu agora mesmo, assim, para a gente ponderar, refletir. Você imagina uma situação que você aplica uma justa causa. Tá? Aplica uma justa causa por improbidade. Tá? Que é uma falta gravíssima. Além de ser uma falta grave, envolve a quebra total de confiança, de fidúcia, né? Que deve permear todo o contrato de trabalho. Aí você descarta aquela informação, as pessoas mudam dentro da empresa, passados 5 anos, 6 anos, aquele funcionário tenta ingressar novamente no quadro das empresas. Será que não é um direito da empresa manter esse histórico? Vai se incorrer no risco de contratar um funcionário que já demonstrou que quebrou a confiança, que já demonstrou que não tem condições de estar naquela empresa? Então, é uma questão realmente muito complexa mesmo. Então, Bruno, eu não tenho uma resposta certa para você, né? A não ser que cada caso seja avaliado de uma maneira particularizada. Concordo com ambos. Aquilo que eu costumo dizer também, né? Cada caso vai ser um caso, realmente. Não tem como a gente imaginar todas as hipóteses do mundo. O que vai depender somos de nós aqui, né? Nós que vamos colaborar com a construção dessa lei. Nós, advogados aqui, que vamos construir as teses e defendê-las, né?
e criar as teses também, né? Essa é uma grande questão. Não temos mais perguntas aqui, então, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer agora, ou cale-se para sempre. Não, brincadeira, não cale-se para sempre não. Pode contatar a gente no LinkedIn. Chegou uma agora. Chegou uma. Aqui. Chegou uma. 45 do segundo tempo. Yuri, muito obrigado pela sua pergunta, Yuri. Nesse sentido, embora não tenha sido o tema da pergunta, a anonimização desses dados pessoais dos empregados não garante ao controlador o direito à guarda dos dados, mesmo após o término do tratamento. A anonimização é uma questão realmente bem complexa. Você anonimizar dados, propriamente ditos, não é algo fácil, a gente sabe disso. A gente sabe que quando você consegue reverter o processo de anonimização, esses dados não são considerados anonimizados, propriamente ditos, né? Se eles forem de fato anonimizados, conseguir fazer isso, então, sim, você estaria... esses dados não estariam sujeitos à lei. Mas, ressalto, ainda assim, princípios, finalidades, direitos têm que ser observados em qualquer caso. Como foi uma extensão à pergunta, eu deixo também para Juarez, Maíra, se quiser complementar algo em relação à seara trabalhista. Só para linkar com a questão anterior, Yuri, a anonimização dos dados, ela ia retirar, nesse meu caso de exercício regular de direito em processo judicial, ela ia me tirar toda a eficácia, eu não iria conseguir aproveitar esses dados. Tá? Então é só isso que eu queria complementar. Eu não tenho considerações, concordo com vocês. Perfeito, então. Se mais alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode nos contactar no LinkedIn. Busquem também nosso LinkedIn, é só pesquisar lá, Advocacia Ovidio Melo Miller. Daqui a pouco, no final, vai ser colocado o link aqui também. Ou busque pelos nossos nomes lá, vocês vão encontrar nossa página, vão ver o time mais legal do mundo. E podem enviar sua pergunta, fiquem à vontade, beleza? Marcos, fica à vontade. Só deixa eu aproveitar a oportunidade, desculpa te interromper. Nós mandamos a cartilha, disponibilizamos a cartilha, vamos disponibilizar ao final, mas eu queria também anunciar uma iniciativa bem bacana do nosso núcleo trabalhista, que trimestralmente nós produzimos uma espécie de revista digital, onde nós elegemos um tema central e vários advogados contribuem com artigos, considerações sobre esse tema. Tá? E a gente está para lançar a próxima edição e justamente o tema é a LGPD e os aspectos trabalhistas. Então, Oi. Voltou? Acho que o Juarez teve algum problema com a conexão. Voltou, Juarez? Voltou. Então, todo mundo... cortou a parte que você estava só falando sobre a disponibilização da revista. Na verdade, né? eu achei que tinha a gente já está aí com uma engatilhada. engatilhada. Desculpa, acho que eu soltei até um palavrão. Mas pelo menos não deu para ouvir. Não tem tubarão aqui no fundo, não tem cachorro lambendo a minha cara. Um desvio técnico de menor grau de risco. Então, eu só queria complementar que falou Então, só queria complementar que a edição desse mês ela está relacionada ao tema que a gente tratou aqui. Então, quem tiver interesse, também manda um e-mail para a gente compartilha a revista. E também, se nos buscar lá na Company Page, no LinkedIn, nós também disponibilizamos esse material lá. Então, Marcos, desculpa te interromper aí, volto para você. Não, é isso mesmo, Juarez, correto. Lá nós estamos disponibilizando material o tempo todo, em toda a LGPD, em todas as áreas, mas também as outras áreas, né? Marítimo, em peso, regulatório. Acabamos de lançar também o boletim ANTAC para a área regulatória. Enfim, então tem bastante conteúdo lá para se divertir. Vanessa Kurashiki, vocês são incríveis sempre. Obrigado por tudo que vocês apresentaram hoje. Muito obrigado, Vanessa. Saudades também, já trabalhou aqui conosco.
incríveis são vocês, né? Fazemos isso por vocês e só temos a agradecer. Darei seguimento, então, agora às considerações finais. Vou começar pela ordem que está aqui na minha tela. Primeiramente, Maíra, suas considerações finais, fique à vontade. Obrigada, Marcos. Como considerações finais, assim, só para deixar bem claro de tudo que a gente já falou, que a implementação e a conformidade com a LGPD é imprescindível. E existe todo um trâmite para você fazer isso. Então, é importante que as empresas se preocupem em mapear os gaps, que façam revisões de segurança, que adequem os contratos, tanto os contratos de trabalho quanto os contratos com as terceirizadas. É muito importante, em termos de direitos do trabalho, você pensar se a sua empresa terceirizada está em conformidade com a LGPD. Vocês precisam nomear DPOs, promover treinamentos dos seus funcionários, com palestras, com treinamentos efetivamente, para que, quando as sanções forem lá ser aplicadas, a gente sabe, em agosto de 2022, nenhum de vocês tenha problema com isso. Muito obrigada. Obrigado, Maíra. Juarez, a palavra está contigo. Sem correr o risco de ser indelicado, mas, na verdade, prestando um favor a todos, eu não vou me segurar mais ninguém, não. Eu acho que a gente já tomou muito tempo do nosso público. Só quero agradecer a presença de todos, o prestígio de todos. Espero, sinceramente, que esse pequeno debate, esse evento, tenha contribuído de alguma forma para o enriquecimento do conhecimento, do debate, que tenha contribuído para um melhor entendimento de vocês. Vou de novo. Eu acho que o Juarez foi de novo. Sim. Somos nós. Vamos. Bom, vamos dar seguimento, então, aqui ao encerramento. Né? Já extrapolamos o tempo. Muito obrigado, Guilherme Melo, também pela mensagem. Muito obrigado a todos pela participação. Nós seguiremos postando os artigos, os vídeos, os comentários, tudo relacionado na nossa página do LinkedIn. O link está aqui no chat. Ou pesquisar a Advocacia de Melo Miller. Ainda hoje vocês vão receber um e-mail com os detalhes do nosso próximo evento, nosso próximo webinar. Nessa ocasião, nós vamos receber nosso sócio, Matheus Miller, que está oficialmente de volta ao escritório, e o meu amigo Lucas Renio, grande sócio também da área trabalhista. Eles vão receber José Adilson Pereira, presidente da FNE, Federação Nacional dos Estivadores, e Mário Teixeira, presidente da FENCOVIB, Federação Nacional dos Conferentes, consertadores de carga, descarga, vigias portuários, trabalhadores de bloco, arrumadores e amarradores de navios nas atividades portuárias, para debater o trabalho portuário em tempos de Covid-19. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, gente.